Fala, galerinha, muito boa noite, tudo maravilha com vocês? Que dia hoje, hein, senhores? Dia maravilhoso aí, tanto no índice quanto lá no mercado americano. O preço respeitou bastante as marcações que a gente tinha feito. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre o que aconteceu no mercado hoje, né? Mas antes, já queria pedir para vocês deixar aquele like, curtir o canal, né? Porque isso aí ajuda demais a gente e o vídeo a chegar a mais pessoas. Então corre lá, já deixa aquele like antes de você ver o vídeo. E se você ainda não está inscrito, se inscreve, que aqui a gente só fala sobre Smart Money, só fala sobre esse operacional que é muito lucrativo, tá? Eu vou mostrar agora o que foi que a gente fez hoje, a movimentação do preço, para que vocês possam entender, beleza? Hoje o preço começando aqui, iniciou hoje numa região que eu já havia falado para o pessoal no estudo. Eu falei, galera, por conta dessa movimentação aqui, ó, que eu falei, tá? Ele fez o fundo e aí fez o rompimento aqui. Eu falei, olha, dependendo da onde o preço abrir, pode acontecer de ele vir nessa região aqui e dar uma compra para dar continuidade lá em cima, né? Eu falei isso no estudo. Ou da venda, caso ele fizesse um sweep aqui para dar continuidade na venda, mas eu tinha falado a questão da compra em relação a isso. E aí o que eu estava falando para os alunos hoje é o que é essa tomada de decisão que a gente muda de opinião e muda a regra do jogo conforme o preço se movimenta. Primeiro, a gente observa o que acontece no leilão. E o leilão, em momento algum, passou de 128 mil. O leilão só ficou aqui embaixo. Ou seja, o preço não teve interesse nenhum aqui em cima, tá? Segundo, eu tinha falado nesse order block aqui, mas a gente tinha que aguardar qual que seria a movimentação do preço, né? Daqui a pouco, para ver qual que seria a decisão a ser tomada. E o que aconteceu? O preço abriu na região, tá? E aí a gente tem que pensar no seguinte: não vamos descartar, eu não comprei, tá? Porque como o mercado abriu ali, eu não gosto de operar abertura, então eu fiquei quieto esperando. Mas quem arriscou, ele deu um trade de 400 pontos, tá? Subiu 400 pontos, que foi até o fechamento do gap. Então, de certa forma, foi um belo de um trade válido, né? Não é a nossa expectativa de trades, mas foi um trade válido. Só que aí entra a leitura que a gente tem que ter durante o movimento. E aí o que aconteceu aqui, eu até falei isso, e foi o motivo da minha entrada. O preço, ele começou a fazer esses movimentos de alta. E aí quando chegou nessa região aqui, nesse rompimento de pivô, com o fechamento de ontem, ele foi a hora da abertura do mercado e entrou um volume absurdo. E aí o que acontece? Entrou um volume, a gente já sabe que isso aí muitas das vezes tá induzindo a galera a operar de forma errada, ou seja, a comprar rompimento. Então, aí a gente fez, olha aqui, ó, o candlezinho roxo, primeiro candle roxo, maior volume do dia. O que a gente faz? Eu entrei vendido na queda aqui, ó, na volta dele, tá? Foi mais ou menos aqui. E no que ele fechou, eu entrei vendido na volta, com o stopzinho aqui atrás. E até tava falando pra galera, meu stop não tava nem atrás do pavio, meu stop tava atrás desse candle aqui, tá? Desse pavio que foi deixado. E o alvo que era? É aqueles de sempre, né? Que a gente pega o primeiro alvo. Eu tinha colocado a saída aqui no imbalance, 700 pontos. E foi exatamente, pagou e foi embora direto ainda. Poderia ter pego 1000 pontos nessa descida aqui, mas a gente vai sempre no primeiro alvo. E, poxa, são 700 pontos de meta, tá mais do que suficiente, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com a ganância. Bateu a meta do dia, eu já parei. E aí eu quero passar uma coisa para vocês, que é uma curiosidade que muita gente comprou depois. E eles vão falar, pô, Emerson, o mercado estava despencando, caiu violentamente e a galera saiu comprando. Sim, quem participa dos estudos percebe eu falando desde a semana passada sobre essa região aqui, que é a região que o preço ia buscar.
Era lá que estava. Eu falei para a galera, deixei isso aqui marcado faz horas. Falei, gente, o dinheiro está aqui embaixo, ó, o dinheiro está aqui, ó, tem a marcação do dinheirinho aqui, ó, tá? O dinheiro está aqui embaixo. Ele vai, o sweep é lá embaixo. E quando você olha, olha o que que aconteceu nesse movimento. 15 minutos, o maior volume do dia praticamente, né? Junto com essa outra barra de ignição aqui. Ou seja, ele fez o maior volume do dia nessa barra de ignição da venda e depois no rompimento do fundo, o segundo maior volume do dia. O que que a gente tem aí? Armadilha, turma. Coloca no gráfico de 1 hora que vocês vão ver o que eu tenho falado, que tudo se repete em qualquer time frame, tá? O preço chegou, alto volume nos 60 minutos, maior volume dos 60. Olha só, o maior volume nos últimos tempos. Ele só perde, só ganha, só não perde para cá. Se eu não me engano, foi notícia. Mas o maior volume dos últimos tempos, dos últimos dias aí, nos 60 minutos, aonde? No fundo. Isso aqui é a armadilha de fundo, ou seja, os 60 minutos fazendo exatamente o que o time frame menor faz. Perceberam? E aí o que que acontece? Ele volta tudo. Isso aqui eu até estava mostrando para a galera. Isso aqui é bem tradicional. O Stormer costuma falar muito disso aqui, que é o famoso V12, né? Que o pessoal não conhece. Ele é uma movimentação que ele desce e sobe fazendo o pico ao meio-dia. Então, ao meio-dia ele chega no fundo, depois ele devolve tudo que ele desceu na parte da manhã. Muitas vezes acontece isso aqui, tá, galera? E aí, o que que acontece? Deu um baita trade de subida de quase mais de 1.000 pontos. Né? Muita gente pegou esse trade na tarde, porque o preço, quando ele chega no alvo, ele volta, turma. Não tem conversa, tá? E aqui era o alvo de compra. Quem estava prestando atenção quando eu estava falando, durante os outros estudos, tinha visto já eu falar que o ponto de compra era aqui embaixo. E exatamente quando ele chegou lá embaixo, foi onde deu a compra top, limpa, que subiu limpa, tá? Então, isso aí que a gente teve no gráfico do índice. O que que a gente tem aqui agora? Nós temos uma região aqui que ele deixou de liquidez, né? Ele capturou essa liquidez aqui e agora ele fez esse movimento maluco aqui, tá? Quando a gente bota nos 5 minutos, vocês percebem que ele fez a subida direta e agora ele está fazendo uma volta meio que errática, digamos assim, né? E a gente tem aqui zona que a gente chama buy side liquidity e o sell side liquidity, ou seja, para dar continuidade, esse cara tem que subir para chegar lá no alvo. Então, se ele romper esse topinho amanhã, pode ser que ele dê continuidade para ir naquele order block. Se ele cair, ele pode vir nas regiões de fundo, testar para subir ou até mesmo ir embora, buscar as regiões mais lá de baixo que a gente tem. Então, fiquem atentos em relação a isso. Esse tipo de fechamento ele é muito ruim, tá? A gente tem que estar atento ao que o preço vai nos mostrar. Então, assim, a gente tem aqui esse range. E é isso que eu vou falar para vocês, ficarem atentos a esse range aqui no dia de amanhã, tá? Porque esse tipo de liquidez aqui não é para sair vendendo aqui, tá? Isso aqui é liquidez, empurra o preço para o próximo alvo. Então, se o preço chega aqui, não se esqueçam que todo mundo que está vendido aqui está com o stop aqui atrás. O preço acionando o stop dessa galera é para empurrar lá para cima, tá? Então fiquem espertos em relação a isso, porque aqui já deu alvo, galera, tá? Então ele tende a testar a próxima extremidade, beleza? Então fiquem atentos aí a as duas extremidades do índice, que agora, como ele já capturou a liquidez, ele já fez o dever de casa, que era ir buscar o dinheirinho aqui embaixo, agora ele tem que entregar o dinheirinho lá em cima, tá? Então, vendas nas extremidades sempre é o melhor negócio. Aqui nós estamos no meio de caminho, beleza?
Bora falar do dólar então aqui, ó. Dólar, o que que aconteceu no dólar? O dólar foi um pouco mais direcional, né? Ele abriu rompendo o topo, deu um enorme candle de rejeição e isso acabou prendendo todo mundo numa venda. Tá vendo esse baita martelão aqui? A galera se enlouquece para vender. Aí ele prendeu todo mundo aqui um tempão e depois ele fez o assassinato, né? Rompimento de pivô, a galera entra comprando e aí ele volta estopando todo mundo e vai direto lá no alvo. Ou seja, foi uma espetacular venda de sweep no dólar, visto que vocês já tinham percebido, eu já tinha falado dos alvos do dólar, né? Que o dólar já estava perto dos alvos aqui, ó, eu tinha inclusive falado sobre esses pontos aqui no estudo, ó, e foi exatamente onde ele foi, ó, na região de oferta e depois desceu com tudo, tá? Então fiquem espertos aí. O que a gente tem aqui agora? Ó? O dólar, eu tenho esse ponto aqui, que é um ponto bastante importante, tá? Que é o cara da decisão, né? Ele fez um novo boss, tá? Ó, a gente tá no gráfico quando a gente bota no gráfico de 15 minutos, fica mais claro, né? Ele fez um novo boss, até numa hora ele fez. Depois ele falhou, mas ele renovou o topo, tá? Então ele fez um boss e ele voltou aqui. Aqui é o ponto de decisão, porque esse aqui é o choque. Se o preço abrir amanhã perdendo esse ponto, ele tem esse ponto de defesa, que ele pode vir pegar liquidez para vir aqui embaixo. Ou até mesmo fazer um sweep aqui para continuar subindo. Então, lembre-se, ó, topo, fundo, meio de caminho, tá? Fiquem atentos em relação a isso. O dólar parou no meio do caminho. Então, preste atenção nessas movimentações aqui. Se ele fizer isso aqui, você pode pensar numa continuidade. Agora, aqui é uma região que ele pode capturar liquidez em ambos os lados, então tem que ter atenção redobrada aqui, beleza? Certo, então, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse estudo. Não esqueçam de deixar o like. Tenham todos um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos e até o próximo estudo.